Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de lançamento de projéteis. Vou falar sobre lançamento vertical para cima. Caso vocês ainda não tenham assistido aos vídeos anteriores, aconselho vocês a parar esse vídeo rapidinho, assistir desde o primeiro vídeo dessa playlist. Então, bora comigo. Gente, mais uma vez eu reafirmo, né? Se vocês conseguiram desenvolver bem, se vocês entenderam bem a queda livre e o lançamento vertical para baixo, o lançamento vertical para cima não vai ser nenhum problema. Como que ocorre o lançamento vertical para cima? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: pega uma borracha, coloca na mão de vocês. Vocês vão fazer um impulso e jogar essa borracha para cima. Vocês vão jogar ela para cima, vocês vão ver que ela vai voltar na mão de vocês. Vocês vão ver que ela vai voltar na mão de vocês. O que quer dizer isso? Vocês deram uma velocidade inicial nessa borracha quando vocês jogaram ela para cima. Aí ela sobe até uma altura máxima. Quando ela chega nessa altura máxima, que ela para momentaneamente, ela começa de novo a ganhar velocidade e voltar e cair em cima da sua mão de novo. Então, eu dou uma velocidade nela. Vamos supor que seja 10 metros por segundo. Aí vai diminuindo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ela para na altura máxima, porque a partir daí ela não sobe mais. Aí começa a ganhar velocidade de novo. 1, 2, 3, até chegar novamente na sua mão. E é isso que eu trouxe ilustrado aqui para vocês. Eu tenho aqui uma bola, aí eu dei uma velocidade inicial nela, uma velocidade inicial maior do que 0, tá? Aí ela vem subindo, ela sobe, até chegar nesse ponto. Nesse ponto que é justamente a altura máxima, né? Quando a minha velocidade zera, ou seja, a velocidade final chega a ser 0. Depois disso, ela começa a cair de novo até chegar no solo novamente. Quando ela chega no solo, ela atinge o solo com a mesma velocidade que foi de lançamento. Por isso, a velocidade inicial é igual e a final também é igual. Tá? Mais uma vez, como nas anteriores, aqui ela está sujeita apenas à ação da gravidade. E como é um lançamento para cima, eu vou adotar a trajetória de baixo para cima. Então, eu vou adotar essa trajetória. Beleza? Trajetória de baixo para cima. E aqui vai ser uma causa muito importante. Por quê? A trajetória de baixo para cima. A velocidade de baixo para cima. Porém, a gravidade está de cima para baixo. Tá? E olha só os pontos importantes que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Ou seja, o tempo que leva para essa bola subir até a altura máxima é o mesmo tempo que ela vai levar da altura máxima até chegar novamente na posição inicial. Isso porque, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. O módulo da velocidade que um corpo passa em qualquer ponto da trajetória na subida tem o mesmo módulo da velocidade que ele passa pelo mesmo ponto da trajetória na descida. Ou seja, vamos supor que aqui, ó, ela está nesse ponto aqui. Nesse ponto, a velocidade dela em módulo é o mesmo, é a mesma, é igual a esse ponto, a velocidade também em módulo. Então, em dois pontos da trajetória, tanto da subida quanto da descida, se eles são dois pontos alinhados, eles vão possuir a mesma velocidade em módulo. E isso é devido ao ter o mesmo tempo de subida quanto o de descida. É uma consequência, tá? Bom,
nós sabemos que temos a ação da gravidade. Se nós temos a ação da gravidade, nós estamos tratando do MOVE, movimento uniforme variado. E no MOVE, nós temos 3 formulazinhas. A da velocidade, a do espaço e a equação de Torricelli. Vamos começar pela velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos fazer pelo lado esquerdo. Se eu fizer pelo lado direito, dá certo, professor? Dá, mas é preferível analisar com a trajetória para cima, porque eu não vou ter problema com a velocidade. Por isso que eu vou olhar quando ele está subindo, não quando ele está descendo, tá? Mas se você fizer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, mas para o outro lado, quando a bolinha está descendo, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Só atentar ao seguinte: o vetor velocidade tem que estar na mesma direção da trajetória, que tem que estar na mesma direção da gravidade, tá? Todos têm que estar apontando de baixo para cima ou todos apontando de cima para baixo. Beleza? Beleza. Então, olhando aqui do lado esquerdo, ó, velocidade final. A velocidade final, ou seja, quando ele chega lá na altura máxima, eu sei que é 0. Então, aqui eu vou trocar por 0. A velocidade inicial ela é maior do que 0, então vou deixar ela quietinha aqui. A aceleração é a gravidade, porém, eu tenho um problema. A trajetória está de baixo para cima e a gravidade está de cima para baixo. Eu preciso inverter a gravidade. Vocês lembram lá em vetores? Se eu tiver um vetor assim, se eu quiser inverter ele, é só eu multiplicar ele por menos, né? Então, é isso que eu vou fazer. Se a gravidade está de cima para baixo, eu não vou usar a gravidade, eu vou usar menos a gravidade. Então, a fórmula vai ficar assim, ó, 0 igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Vou pegar essa velocidade inicial, vou passar para o outro lado, ó. Menos velocidade inicial é igual a menos gravidade vezes o tempo. E que tempo é esse, gente? É o tempo de subida. Normalmente, a gente coloca um T com um Szinho no final. É o tempo de subida. Beleza. Esse menos eu simplifico com esse, né? Multiplico a equação toda por menos 1 e vou isolar o tempo de subida. Ó. O tempo de subida vai ser igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Beleza. Eu tenho que me atentar ao quê? Esse tempo de subida que a gente calculou é só o tempo que leva para subir. Então, eu lancei o projétil para cima. Vamos supor que ele leva 1 segundo para chegar na altura máxima. Mas não é o tempo todo do movimento. O tempo todo de subida e descida é 2 vezes o tempo da subida. E isso deriva daqui, ó. O tempo de subida é o mesmo de descida. Então, o tempo total, ou seja, o meu ΔT, ele vai ser 2 vezes o tempo de subida. Já que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então, tempo de subida mais tempo de descida é a mesma coisa que 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida, tanto faz. Tem muita pegadinha com isso, tá? Prestem bastante atenção. Tempo de subida é o mesmo do tempo de descida. A segunda fórmula que nós temos aí é a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Vamos analisar lá, ó. Velocidade final é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Velocidade inicial eu não sei, é alguma velocidade maior do que 0. Então, vou deixar ela quietinha aqui. Mais 2, aceleração. A aceleração é da gravidade. Mas eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. A trajetória está de baixo para cima. A velocidade de cima para baixo. Então, não vou usar gravidade. Vou usar menos gravidade. E o ΔS é o deslocamento. É quanto essa bolinha subiu.
é a altura máxima que essa bolinha, que esse projétil alcança. Então, a fórmula ficou assim, ó. 0 igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Vou pegar essa velocidade inicial ao quadrado, vou jogar para o outro lado. Vou ficar com menos velocidade inicial ao quadrado igual a menos 2 gravidade vezes a altura máxima. Beleza. Vou multiplicar por menos 1, vou anular esses dois sinais de menos, né? Então, eu vou ficar com velocidade inicial ao quadrado igual a 2 gravidades vezes a altura máxima. Vou isolar a altura máxima. Então, vou ficar com velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 gravidades. Então, se eu quiser calcular a altura máxima, vou ficar com velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 gravidades. Se eu quiser calcular o tempo de subida ou de descida, que é o mesmo, vou ficar com velocidade inicial dividido pela gravidade. Agora, vamos para a fórmula do espaço. Ó. Espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vou pegar esse espaço inicial, passo para o outro lado, espaço menos espaço inicial é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Espaço menos espaço inicial é variação de espaço, que é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Variação de espaço, gente, é a altura. Mas nesse caso em específico, como eu estou relacionando ao tempo, não é altura máxima, tá? É só altura. Se eu quiser determinar a que altura a bolinha subiu em 1 segundo, se eu quiser determinar a altura que a bolinha subiu em 2 segundos, em 3 segundos, em 4 segundos, não é a altura máxima, é a altura que a bolinha está naquele determinado segundo. Eu vou utilizar essa fórmula. A velocidade inicial ela é maior do que 0, então vou deixar ali a velocidade que eu lancei o projétil. O tempo, beleza? A aceleração é a aceleração da gravidade, mas como ela tem sentido oposto ao da trajetória, é menos a gravidade. Então, a fórmula fica a altura que eu quero calcular igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Se eu quiser determinar qualquer altura em um determinado tempo, eu aplico essa fórmula. Então, essas são as 3 fórmulas do lançamento para cima. Muito bem. Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo, volta no início, vai caminhando devagar, fazendo as anotações, tira o print do que for preciso, para depois seguir comigo nos exemplos. Bora lá ver esses exemplos. Um ponto material lançado verticalmente para cima, opa, já sei que é para cima, né? Vertical, lançamento. Atinge uma altura de 20 metros. Ou seja, atinge uma altura máxima de 20 metros. Qual a velocidade do lançamento, dada a gravidade? Então, eu quero a velocidade inicial, ou seja, a velocidade que eu lancei aquele projétil. Então, a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. A altura máxima foi 20. Velocidade inicial é o que eu quero descobrir. 2 vezes a gravidade, que vale 10. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Então, velocidade inicial ao quadrado é igual a 400. Tirando a raiz dos dois lados, eu vou ficar com velocidade inicial igual a raiz de 400. Velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Apenas isso. Beleza?
Beleza. Se entendeu? Continua comigo no segundo exemplo. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 72 km por hora. 72 km é a minha velocidade inicial. Porém, eu não posso usar em quilômetros por hora, eu tenho que usar em metros por segundo. E 72 equivale a 20 metros por segundo. Quem não sabe como eu fiz? 72 dividido para 3,6, que dá 20 metros por segundo. Muito bem. Determine, letra A, o tempo de subida. Bom, tempo de subida, eu sei que é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Gravidade está aqui, ó, 10 metros por segundo. Então, vou ficar com velocidade inicial, que é 20, dividido para 10. Simplificando, 2 segundos. Muito bem. Letra B, altura máxima atingida. Muito bem, olha lá, a altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Bom, a velocidade inicial é 20. Então, 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, ou seja, 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. E 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Então, eu posso cortar esse denominador com esse expoente. Vou ficar com a altura máxima igual a 20 metros. Muito bem. Vamos ver a letra C. A letra C, eu quero em 3 segundos a altura e o sentido do movimento. Vamos lá. Vou usar a fórmula da altura igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Muito bem. A altura é o que eu quero descobrir. Velocidade inicial, 20. O tempo, 3 segundos. Menos gravidade, que é 10. O tempo, 3 segundos ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 eu posso simplificar com esse 10, fico só com 5 aqui. Então, a altura vai ser igual 20 vezes 3, 60. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. 60 menos 45, 15 metros. Então, a altura em 3 segundos é de 15 metros. E o sentido do movimento, gente? Bom, olha só. Se o tempo de subida, ou seja, o tempo para ele chegar na altura máxima, é de 2 segundos, que a gente achou lá na letra A, em 3 segundos quer dizer o quê? Que ele subiu e começou a descer de novo. Então, em 3 segundos, a gente está na descida. Ou seja, o sentido do movimento é sentido de descida. Beleza? Beleza. Letra D, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o chão. Bom, o instante é o mesmo do de subida, porque o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Na letra A, descobri que é 2 segundos. E a velocidade que ele atinge o solo, pegadinha, né? Que é a minha velocidade inicial. A velocidade de atingir o solo é a mesma da velocidade inicial. E a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Muito bem. Vamos para o nosso último exemplo para encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Aproveita, já deixa o gostei aqui no vídeo. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze as forças dissipativas. Gente, isso aqui tem uma pegadinha. Vamos imaginar aqui que eu tenho a sacada de um prédio, ó. Tá aqui a sacada e aqui está o prédio, ó.
E aqui tem uma pessoa que vai lançar o projétil, tá? Então, ela estava aqui e ela lançou o projétil até a altura máxima, né? Aqui é a altura máxima, tá? Ela lançou o projétil com uma velocidade inicial de quanto? De 10 metros por segundo. Então, quanto tempo o projétil levou para chegar a essa altura máxima? Muito fácil, ó. Tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Velocidade inicial 10, gravidade 10, então ele leva 1 segundo para subir. Agora, quando ele vai descer, quando ele vai cair, ele vai partir de uma velocidade inicial igual a 0, né? Porque jogou para cima. O projeto subiu a altura máxima, chegou a velocidade igual a 0. Depois ele vai cair em queda livre até chegar no solo. E ele vai chegar no solo com uma velocidade final de 30 metros por segundo. Ou seja, nessa segunda etapa, eu tenho uma queda livre. E qual é o tempo dessa queda livre? Vou usar a fórmula da velocidade, ó, que é gravidade vezes o tempo. A velocidade, 30. A gravidade, 10. E o tempo é o que eu quero descobrir. Cortei. O tempo de queda vai ser de 3 segundos. Então, o tempo total que o projétil ficou no ar é 1 mais 3, que é igual a 4 segundos. Mas, professor, você não disse que o tempo de subida e o tempo de descida são iguais? Sim, meu querido, o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Mas eu não posso me esquecer do quê? Eu não posso me esquecer que ele foi lançado dessa altura aqui. Então, até aqui, ele levou realmente 1 segundo. Chegou na mesma altura do lançamento. Porém, ele não caiu exatamente aonde a pessoa estava. Ele não caiu na sacada. Não, ele continuou descendo até cair na calçada. Por isso que ainda teve mais 2 segundos de queda. E eu encarei isso como uma queda livre. Era mais fácil. Eu poderia o quê? Imaginar, ele subiu em 1 segundo, desceu 1 segundo. Quando ele chegou nesse ponto aqui, ele tinha 10 metros por segundo, porque a mesma velocidade. Então, eu poderia encarar desse ponto até o chão como um lançamento vertical para baixo, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e uma velocidade final de 30 metros por segundo. Mas daria mais trabalho, né? Eu encarar como uma queda livre, quando ele chegou lá na altura máxima, se torna mais simples, né? Eu encarei como uma queda livre com uma velocidade final, ou seja, quando ele atingiu o solo com 30 metros por segundo. Por isso que levou 3 segundos, desde a altura máxima do lançamento vertical para cima até a queda lá no chão. Ok? Muito bem. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!